Como que a gente vai imaginar o futuro quando a gente está preso à necessidade de sobreviver do passado? Como que a gente vai pensar em coisas novas quando o máximo que a sua família consegue planejar é pagar a conta do mês? Esse tipo de necessidade, eu sei que ele mata e massacra a existência de muitos futuristas, escritores negros, especuladores do pensamento popular brasileiro, e eu quase não sobrevivi a isso. Eu sou Ale Santos, citado pelo Science Fiction Research Association como o afrofuturista mais popular da minha geração no Brasil, e no New York Times como expoente da ficção científica latino-americana. E eu só consegui o caminho para ser quem eu sou hoje quando eu percebi que eu tinha que contar nas minhas histórias sobre as pessoas ao meu redor. Eu sempre acreditei desde pequeno que a escrita era meu superpoder. Imagina que eu nasci numa cidadezinha de 90 mil habitantes, entre São Paulo e Minas Gerais, e eu acho que até hoje não tem alguém que vive da escrita do jeito que eu vivo nessa cidade. A minha vida foi, como de todas as pessoas pobres nesse país, sem muitos recursos, e a internet estava surgindo ainda, não tinha muitas possibilidades de expandir a minha visão, de conhecer outras coisas, mas eu encontrei na literatura uma porta para viver no meu imaginário tudo aquilo que eu não podia viver na minha cidade, no meu bairro e dentro da minha própria casa. Era como se grandes nomes da literatura me dessem carona para explorar desconhecido, sabe? Eu fui para o fundo do mar e conheci os 7 oceanos com Jules Verne. Eu vi Mary Shelley desafiar a vida e a morte com Frankenstein. E com o H.G. Wells era só treta, mano. Era só invasão alienígena, cara. E antes dessa garotada toda tá falando de robôs, eu já conhecia vários, já era amigo de vários deles, graças ao Isaac Asimov. Aí eu não parei mais. Fui para tudo quanto é canto da galáxia na Enterprise. E quando eu voltei para a minha realidade, falava com a minha família, com as pessoas ao redor, todo mundo dizia, esse moleque vai longe. Mas eu não tinha nenhuma ideia se realmente eu ia, se realmente tinha uma forma de viver como escritor nesse país. Porque, olha, parece que não tem barreira. Todo mundo aqui pode pegar uma folha em branco e começar a escrever. É na hora que você tenta transformar isso em carreira, transformar a sua história em livro, que você começa a perceber que pessoas negras são minorias, que a gente não consegue distribuir. Presta atenção, puxa na sua mente quantos escritores negros de ficção vocês leram nos últimos anos. Quantos vocês realmente viram numa grande editora. É por isso que era difícil pra caramba para mim construir o meu ideal de repertório. E até mesmo me espelhar, com quem eu ia me espelhar para ser um escritor. Quando eu entrei na faculdade, eu escrevia apenas por hobby. E muitas vezes eu escrevia para voltar para casa. Porque eu trocava trabalho por passe escolar. E, claro, na sexta-feira eu trocava por cerveja para tomar uma com os playboy. Eu fui um dos primeiros netos das minhas avós a entrar numa universidade. E olha como a ficção científica é maravilhosa para fazer uma alegoria, porque eu comecei a perceber que, para muita gente pobre nesse país, a universidade é tão improvável quanto atravessar a barreira galáctica do Star Wars, Star Trek. Só que eu atravessei. Eu fui parar muito longe da minha realidade, fui parar longe pra caramba, para começar a encontrar um lugar onde eu pudesse ser um escritor. Em 2012, eu escrevi um conto de ficção científica chamado A Cor de Seus Olhos e inscrevi ele num concurso. E esse conto era inspirado no Grande Colisor de Hadrons, um experimento científico que existe entre a Suíça e a França, e que uma das teorias é que ele poderia realmente criar um buraco negro, sério, tipo, tinha uma teoria que assim, ele pode criar um buraco negro e devastar o mundo todo. E isso me inspirou a escrever. Mas eu não tinha nenhuma ideia também se isso ia valer alguma coisa, porque quando você vem de um lugar que não tem uma estrutura para reconhecer nem seu sonho e nem seu pesadelo, você fica nessa dúvida. Só que eu fui reconhecido. Em 2013, esse conto entrou numa antologia internacional. Foi um dos 4 brasileiros que representou o Brasil na antologia internacional de ficção científica. E
Foi nessa hora que uma chave mudou muito na minha cabeça. Porque imagina, eu peguei esse livro na minha mão, tava lá meu nome, minha história, tudo escrito em inglês, e foi nessa hora que eu falei, caramba, cara, por que eu não falei do Brasil nessa porcaria, tá ligado? E olha, eu ainda amo todos os autores que eu citei até aqui. Mary Shelley, Isaac Asimov. Recentemente eu escrevi a introdução para uma nova obra do Wells que vai chegar no país. Só que as alegorias que eu construo ainda servem para muitas pessoas. Viagem no Tempo, do H.G. Wells, é tão inacessível quanto o iPhone mais novo da Apple para muitas pessoas. E só um escritor como eu, que vivi isso, pode mostrar essa realidade para vocês. Perceba que a imaginação, ela molda a realidade. Quer ver só, em 2024, o Google fez 77 mil testes de uma coisa que ele chamou de leis da robótica. É claro que vocês conhecem, quem conhece ficção científica já ouviu falar disso há muito tempo. A própria palavra robô nasceu em 1920, numa peça de teatro tcheco. E as leis da robótica foram criadas pelo grande escritor Isaac Asimov em 1942. Inclusive, ele tem uma frase que eu amo, né? A ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã. E ele está certo, não está? É por isso que eu comecei a questionar. Ok, então quais são os elementos que constituem meu imaginário? De onde eu extraio a minha própria imaginação? E parece uma coisa muito divertida fazer isso. Só que não é, é dolorosa. Porque significa criar ideias que talvez vão ser reconhecidas daqui a 10, 20, 30, 40 anos como os robôs. Entrar numa guerra pelo imaginário de futuro da sociedade, enquanto eu estava em uma guerra para não faltar as coisas na minha própria casa. E eu perdi essa guerra várias vezes. E durante 10 anos, eu parei de escrever ficção, porque eu tinha que viver, tinha que pagar minhas contas. Eu comecei só a contar algumas histórias para alguns amigos, algumas pessoas que eu conhecia, sabe? Até que no final de 2018 as coisas começaram a mudar. Sentei no sofá da minha casa e fiz uma sequência de tweets com uma história. Essa sequência de tweets, só o primeiro tweet dela tem mais de 1 milhão de visualizações. Eu comecei a fazer várias outras. E foi muito engraçado porque eu conheci o Jack, criador do Twitter, quando ele esteve no Brasil, a gente se encontrou e eu falei, pô, Jack, essa ideia de escrever um tweet e comentar embaixo é coisa de idiota, né, cara? Mas eu mesmo lancei mão dela e comecei a contar histórias. Eu contei várias outras. E essas histórias que eu contei, depois eu adaptei para um livro chamado Rastro de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro. Esse livro foi a primeira vez que eu fui finalista do Jabuti. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi finalista do maior prêmio de literatura do país. E hoje ele também está no clube de leitura da ONU. E uma coisa que eu gosto pra caramba é que ele foi citado por vários ídolos que se tornaram meus amigos. Coruja, BC1. Ele é citado no último álbum do Planet Hemp, na música Ataca Fogo. E a introdução dele é escrita pelo Emicida. Eu adoro o que eu fiz no Rastro de Resistência. Eu acabei de relançar esse livro, mas a repercussão que eu ganhei com todo esse movimento me deu uma nova oportunidade. E aí aquele garotinho que estava dentro de mim, aquele jovem especulador que tinha viajado para tudo quanto é canto do universo, naquela hora ele falou assim, Ali, eu acho que é hora da gente inventar alguma coisa. Eu acho que chegou a nossa hora de contar a história. E daí nasceu o Último Ancestral. Primeira obra de ficção afrofuturista brasileira numa grande editora, a editora do Senhor dos Anéis, a editora que publica outras grandes obras. E é uma obra que assim, mistura cyberpunk com samba, funk com futurismo, trabalha com o sincretismo das religiões brasileiras, mas dá protagonismo para as matrizes africanas que nasceram aqui. É uma obra que modifica um pouco e constitui o que eu chamo de afrofuturismo nacional. Enquanto a ficção tradicional, por exemplo, rompe com o passado e tenta explorar outros planetas, o afrofuturismo ele tenta conectar a tecnologia com a ancestralidade. Ao invés de pensar em bancos de dados que estão nas nuvens, no meu livro Último Ancestral, os bancos de dados estão na nossa própria pele, nas tatuagens que são escaneadas digitalmente. Tecnologia ancestral.
E esse livro também foi finalista do Jabuti, foi finalista do CCXP Awards. Hoje ele já é citado e estudado em várias universidades do Brasil e fora, recentemente no México, mas foi citado na BBC de Londres também. Mas sabe qual que é o orgulho que eu realmente tenho com o Última Ancestral? É quando eu vejo um outro jovem, periférico, negro, que fala para mim ali, eu não sabia que a ficção científica também era sobre mim. Eu não sabia que eu podia imaginar o futuro, seja uma distopia, seja utopia. Eu não sabia que isso tinha a ver comigo. Mas porque eu escrevo com os personagens são sobre as pessoas periféricas. A linguagem é periférica. As coisas os desafios que acontecem no livro são alegorias para as coisas que eu vivi na minha própria vida, para as coisas que a gente vive na periferia constantemente. Eu acredito, eu sei que quando a gente lê uma ficção afrofuturista, a gente entrega para as pessoas a ferramenta criativa e emocional para ele entrar na sua própria jornada de descoberta. Mesmo que a distância entre o shopping e a galáxia ainda continue a mesma. Quando você lê ficção afrofuturista, talvez você aprenda, descubra uma forma de montar seu próprio carro tunado e explorar outras realidades. E eu não parei por aí. Na verdade, eu decidi me vingar desses 10 anos que eu tive que parar de escrever. E eu prometi para mim mesmo que a minha próxima década será escrevendo o meu próprio universo de ficção científica, escrevendo, produzindo e fazendo ele crescer. Eu prometi para mim mesmo que por mais que o mundo seja o moinho que o Cartola cantou, eu vou quebrar ele e construir um novo, nem que seja na minha rua, na minha casa. Eu prometi que eu vou fazer a minha ficção acontecer. E na minha própria vida eu fiz essa mudança. Eu saí do interior de São Paulo, aqui dessa cidadezinha, e há 3 anos eu moro no seio da Amazônia, em Belém do Pará. Todo dia eu descubro uma história linda, uma coisa diferente desse país que eu amo. Ontem mesmo ganhei a camiseta do Gavião de KITG, um time indígena que tem lá em Belém do Pará. E todo dia eu amo mais as coisas que eu descubro nesse país. E o que eu aprendi e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é que cada vez que silenciam, massacram e diminuem a imaginação que nasce nas periferias desse país, mais poder ela ganha para transformar o futuro e mudar a nossa realidade. Obrigado.